Sou Tamires Mello, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E hoje nós vamos trabalhar nessa aula sobre o processo de globalização e blocos econômicos. Então, observem essas imagens. Aqui a gente pode observar várias marcas, várias empresas que atuam no mercado atual, certo? E essas empresas, elas estão bem presentes na nossa vida, de certa forma. Porque tudo que a gente usa tem alguma coisa aí que vai ser ligada a alguma dessas empresas. Seja o que a gente vai consumir na hora do lanche, seja as redes sociais, né? Até você está assistindo essa aula por meio de uma rede social, certo? Então, essas empresas, elas são empresas que atuam no mercado internacional. E elas atuam nesse mercado internacional devido ao processo de globalização, que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. Então, o que é globalização, né? Globalização vem a ser essa etapa mais avançada aí do sistema capitalista, certo? Está muito ligado ao capitalismo financeiro, ao setor da economia ligado aos bancos, então os bancos internacionais, né? Ela também vem com um ritmo acelerado da vida, os meios de transporte mais evoluídos, os meios de comunicação mais dinâmicos, certo? E essa maior integração dos mercados mundiais, como a gente viu aquela logomarca, né, dessas grandes empresas globais, elas atuam no mundo todo, não só num pequeno território, mas elas têm influência no mundo todo. Então a ideia da globalização é que o mundo se transformou numa aldeia global. Faz com que tenhamos uma sensação de viver todos no mesmo tempo, vencendo barreiras espaciais, né? Então tem essa ideia de que não existe mais fronteiras, a diminuição das fronteiras, a gente tem essa impressão, né? Então você aí pode terminar de assistir a aula, claro, e ouvir uma música de um artista norte-americano, assistir um filme que foi produzido lá na Índia, ou ver as notícias que estão ocorrendo agora no Japão, né? Então, esse processo de globalização dá essa ideia de diminuição das fronteiras territoriais e uma maior integração cada vez mais do mundo. A gente vai ver que é assim em parte, né? Na próxima aula a gente vai ver que não é tão assim que funciona, porque apesar de estarmos todos nessa dinâmica aí do mundo maior, mas cada vez mais existem aí as diferenças entre as economias. Então a gente vai ver um pouquinho mais disso, tanto no decorrer dessa aula, quanto na próxima, que a gente também vai trabalhar sobre globalização. Então aqui, né, mostra um pouquinho esse ciclo de inovação tecnológica. Detalhe que o processo de globalização está muito ligado com o processo de industrialização, né? Então aqui em 1785, nessa primeira onda aí de tecnologias, é justamente quando vamos ter a primeira revolução industrial, né? E aí tem a questão da força hidráulica, do ferro, das indústrias têxteis, tem essa mudança aí no padrão de vida da população, então vai ser muito importante para esse processo de globalização. Quando a gente vai entrando aqui nessa terceira onda, que a gente tem o motor a combustão, vai ser justamente a segunda revolução industrial, essa disseminação, né? A utilização do petróleo, dos combustíveis fósseis aí, que vai mudar mais uma vez as nossas tecnologias, certo? E aqui, quando vamos entrando na quarta onda, vai ser justamente o período aí já próximo da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter a questão dos equipamentos eletrônicos, tem o advento da aviação, então todas essas tecnologias aí que
dominaram, vamos dizer assim, esse período de guerras, certo? E a partir da década de 90 nós vamos ter as redes digitais, as redes sociais, a internet, que está possibilitando que vocês assistam essa aula agora aqui comigo, certo? Mesmo em casa, diante desse contexto aí da pandemia, vocês estão conseguindo acompanhar, né, as aulas e não perder o ano, vamos dizer assim. Então, também é uma tecnologia muito importante aí nesse processo de globalização. Na verdade, eu ouso dizer que a internet é a principal propulsora da globalização que nós temos atualmente, certo? Então, a globalização ela vai mudar também o modo de educação e o mercado de trabalho, porque ela vai interferir. A educação vai ser o principal propulsor, porque você tem que saber usar as tecnologias, senão você não entra no mercado de trabalho. Então é muito importante nesse mundo globalizado que nós vivemos e estamos inseridos nele. Acho que uma maior prova desse processo de globalização é o que estamos vivendo hoje, né? Que é essa questão da pandemia, uma doença que surgiu lá na China, contaminou o mundo inteiro, certo? Então prova aí esse processo de globalização, essa integração mundial. E aí, nesse mercado global, né, você, enquanto profissional, não compete só com o seu vizinho, você compete com profissionais do mundo inteiro. Porque qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, dependendo do seu grau de qualificação, ela pode ser contratada numa empresa no seu lugar. Então, cada vez mais nesse processo, nessa dinâmica global, vem se exigindo a especialização dos profissionais, porque você vai estar atuando no mercado global. Uma empresa, ela pode se instalar aqui no Brasil, ela pode se instalar lá nos Tigres Asiáticos, ela pode se instalar em Madagascar, na África. Para a empresa, tanto faz. O que é que vai determinar onde ela vai se instalar? No lugar que ela vai se instalar, tem pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho? Tem um mercado consumidor que vai ser bom para a empresa? Então a empresa ela não vai ter mais essa questão, eu cresci aqui no Brasil. Não, ela vai embora se for necessário, porque ela vai atrás do que vai ser mais benéfico para ela. Então, cada vez mais se vem exigindo essa qualificação do trabalhador nesse mundo globalizado, porque o mercado mundial é globalizado e nós temos que estar preparados também para esse mercado. Estamos vivendo nesse momento de pandemia cada vez mais o crescimento do modelo home office, que é você trabalhar em casa. Isso já é as dinâmicas da globalização. Você pode trabalhar em casa para uma empresa que a sede é lá nos Estados Unidos, para uma empresa que a sede é lá na Europa. Você nunca conheceu o seu chefe pessoalmente, mas você trabalha para aquela empresa, você tem uma qualificação para isso. Então, nesse mundo globalizado, muda muito a dinâmica da educação e do mercado de trabalho dentro desse contexto. E a gente tem que ficar antenado para isso, senão fica para trás. Então, aí um breve contexto histórico, né? Então, a gente tem esse mercado internacional que começa lá com o mercantilismo, né? As primeiras expansões marítimas, e tem um descobrimento, entre aspas, da América, certo? E aí a gente já dá um salto no tempo, já chega no século XVIII, para a primeira Revolução Industrial, como a gente viu, né? Então, que traz várias mudanças tecnológicas. Temos a segunda Revolução Industrial, né? As duas grandes guerras, que também tiveram várias tecnologias que contribuem aí para o mundo hoje, por mais perverso que seja pensar assim, mas as tecnologias desenvolvidas na guerra a gente utiliza na nossa dinâmica tecnológica hoje. E chegamos na terceira Revolução Industrial, que vamos chamar também da Revolução Técnico-Científica Informacional. O que é isso? Essa revolução da
técnica, da tecnologia, o avanço cada vez maior da ciência e essa disseminação rápida de informação. Lá em 1500, volta para mim, lá em 1500, quando Cabral descobriu o Brasil, né, ele levou vários meses para mandar descobrir o Brasil, vários meses se levaram para a notícia chegar em Portugal. Hoje, um terremoto que acontece no Japão, a gente sabe instantaneamente, né? Um acidente nuclear, um ataque aéreo que acontece em qualquer parte do mundo, a gente sabe no mesmo instante o que está acontecendo. A gente tem acompanhado aí a questão do Pantanal, a gente está aqui em Recife, Pernambuco, e a gente tem acompanhado o que está acontecendo lá, essas queimadas no Pantanal, em tempo simultâneo, praticamente. Vocês têm acompanhado as aulas remotas, né, por meio da internet. Então, essa velocidade de acesso à informação que é disseminada nessa terceira revolução industrial aí, que vai crescer bastante o avanço das tecnologias, da ciência e da informação, tá? Então, nesse contexto aí da terceira revolução industrial, nós vamos ter a Guerra Fria. Inicialmente, né, essa bipolarização, onde nós tínhamos os Estados Unidos, o principal representante do sistema capitalista, e nós tínhamos a União Soviética, representando aqui o sistema socialista. Então, o mundo ele foi dividido, né, foi bipolarizado. Você ou se dizia capitalista ou se dizia socialista. Não podia ficar no meio termo, senão dava briga. Você tinha que dizer, você apoia o capitalismo ou o socialismo. Isso aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa briga entre o capitalismo e o socialismo, um querendo provar que o seu sistema econômico era melhor do que o outro, a gente teve o desenvolvimento de várias tecnologias e o avanço tecnológico muito grande, porque eles estavam ali com a disputa científica, uma disputa tecnológica e uma disputa bélica. Por isso que é chamado Guerra Fria, porque eles não chegaram a entrar em confronto direto entre os dois países. Não houve uma guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A guerra ali era um mostrar conseguia se desenvolver mais do que o outro. Então temos nesse período a corrida bélica, nós temos a corrida espacial, a corrida, enfim, várias corridas aí, né, que desenvolveram muitas tecnologias que nós temos hoje, que vai contribuir para esse processo da revolução técnico-científica informacional. E aí, nesse período da Guerra Fria, a gente teve uma divisão, né, uma regionalização, que a gente já viu que é regionalização, certo? Então, nós tivemos uma regionalização do mundo da seguinte maneira. O mundo foi dividido em países de primeiro mundo, que eram os países industrializados capitalistas, países de segundo mundo, que seriam os países industrializados, porém socialistas, e os países de terceiro mundo, que seriam os países pré-industriais ou os países agrícolas, capitalistas ou socialistas. O que a gente chama hoje dos países subdesenvolvidos. Porém, aqui o termo é nos países de terceiro mundo. Só que acontece, em 1991, a gente tem um fim da União Soviética. Então, o socialismo, ele entra em declínio no mundo, porque o principal país que representava esse sistema era a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa regionalização aqui não faz mais sentido, porque não tem mais tantos países socialistas assim. A gente tem, assim, a China, que ainda se diz socialista, né? A gente tem a Coreia do Norte, né? A gente tem Cuba aí, que tá mais ou menos das pernas, mas a gente não tem uma grande potência mundial
socialista aí para representar. Então não faz mais sentido essa regionalização. E a gente vai entrar nessa outra regionalização que vai dividir o mundo em países do norte e países do sul, que a gente já viu essa regionalização na aula passada, certo? Onde os países do norte são caracterizados por serem os países mais ricos, ou seja, os países desenvolvidos, e os países do sul, eles são os países subdesenvolvidos ou os países emergentes que estão com a sua economia em desenvolvimento. E aí a gente tem o chamado BRICS, né, que são os países em desenvolvimento que ganham mais destaque. Aí a gente tem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul. Também entre os em desenvolvimento nós vamos ter a região dos tigres asiáticos e o México também entra aí um pouquinho nesses países em desenvolvimento. Aqui eu mostro o fluxo aéreo que mostra bem essa dinâmica global, né? Como eu disse, a gente está nessa pandemia por conta desse fluxo de pessoas ao redor do mundo, certo? E entramos nos blocos econômicos. O que vem a ser esses blocos econômicos? Eles são grupos de países que têm economias similares, aí geralmente são países vizinhos, e que eles decidem se juntar, vamos dizer assim, para competir melhor e mais nesse mercado global, para eles terem mais força juntos, né? Aquele velho ditado, a união faz a força, então eles se unem para serem mais fortes nessa competição aí do mercado global. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, desses blocos econômicos. Entre eles tem o Mercosul, onde o Brasil faz parte, é um dos países fundadores e membros do Mercosul, junto com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Nós temos a União Europeia, né, que foi criada desde 1992, tem a minha idade basicamente, e é formado por 27 países europeus. E outro exemplo também é o NAFTA, que tem aí o Canadá, o México e os Estados Unidos, né, que está em vigor desde 1991. Eles têm um tratado de livre comércio, eles comercializam entre eles, certo? O Mercosul, ele já tem um diferencial, né, porque além do livre comércio, eles também têm aí a livre circulação de pessoas, assim como a União Europeia. Então, gente, é isso, fico por aqui. Espero que tenham aproveitado bem a aula e até a próxima. Tchau!